Olá, aluno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, já faz um tempo que nós não nos vemos aqui nas aulas online e a professora gostaria de esclarecer um pouco do porquê e também retomar as nossas atividades. Então, como vocês sabem, nós fizemos uma pausa durante um período, agora no mês de julho, devido ao aumento dos casos de Covid-19 no município de São Francisco do Sul. Nós não conseguimos entregar as apostilas neste período por causa do aumento de casos e como os alunos da apostila e os alunos da plataforma precisam estar nas mesmas atividades, em sincronia, nós pausamos também as aulas da plataforma para que vocês continuem sempre no mesmo ritmo, juntos, em sincronia. Então, por isso, nós fizemos essa pausa e também para dar um descanso, para que vocês conseguissem colocar tudo em dia, né? Lembrando que as atividades do primeiro bimestre só poderiam ser entregues até dia 30 de junho, mas para colocar em dia as atividades do segundo bimestre, certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado este tempo para colocar tudo em dia, para aproveitar também um pouco ao lado dos seus familiares, para descansar. E espero que agora vocês estejam com todas as energias retomadas aí para dar continuidade às nossas atividades. Então, vamos lá. Nós iniciamos, o conteúdo com uma provocação da professora, pedindo que vocês refletissem a respeito de uma frase que a professora citou, e era uma preparação para a atividade que viria no dia seguinte, e no dia seguinte nós nos deparamos com um aumento e com essa pausa, por isso a professora não postou aquela atividade no dia seguinte, que seria numa quinta-feira, no dia 9 de julho. Estou postando então agora, reformulei o vídeo para que fique atual, para este momento que nós estamos vivendo agora. Então, o que a professora queria com aquela provocação? Vamos voltar lá. A professora pediu que vocês refletissem sobre um título, sobre uma frase. Reprogramando a educação. Eu espero que vocês tenham refletido. Era só para refletir e anotar em algum lugar para que vocês não esquecessem. Isso que eu não sabia que nós teríamos essa pausa, E que bom para aqueles que anotaram para não esquecer. Quem não anotou, eu espero que repense, anote. A execução da atividade anterior precisa ser feita para que inicie a atividade de agora, tá? Essa atividade depende da execução da atividade anterior. Se você não fez a atividade anterior ainda, pause o vídeo, volte na atividade anterior e depois retome, certo? Porque eu preciso que você faça a atividade anterior para fazer essa. E até um recado aqui, um parênteses no meio deste vídeo. Sempre façam as atividades na ordem que elas são postadas. Não comece pelas últimas atividades, depois vá para o início. Porque eu percebi que muitos alunos, no final do primeiro bimestre, começaram a fazer as últimas atividades para então chegar na primeira, mas acabaram fazendo as atividades do segundo bimestre e as do primeiro bimestre, que estavam com o prazo encerrando, não foram executadas. Então, sempre faça na ordem, faça da primeira para a última, não o contrário, porque você vai perceber que as aulas têm uma continuidade, você precisa fazer as primeiras para entender as próximas, certo? Então, retomando, eu pedi lá que vocês pensassem sobre essa frase e anotassem em algum lugar para depois fazer a comparação, que é o que nós iremos fazer nessa atividade. A professora traz um texto chamado Reprogramando o Futuro da Educação. E por isso a professora pediu a reflexão daquela frase anterior para que vocês pudessem fazer uma comparação. Por quê? Vocês vão ler o texto que a professora colocou em anexo neste arquivo aqui desta aula. Vocês vão ler esse texto e depois de ler esse texto vão fazer uma comparação do pensamento de vocês antes de ler o texto, que foi o que você anotou, e depois de ler o texto. Será que seu pensamento mudou a respeito desta frase? As frases são semelhantes, certo? Mas será que seu pensamento mudou ou continuou o mesmo a respeito da frase? Reformulando a educação, ou reprogramando a educação, ou reprogramando o futuro da educação. Depois de ler o texto, mudou o seu ponto de vista? Mudou o que você pensava sobre essa frase? Ou não? Continuou igual? É isso que nós precisamos saber para executar essa atividade. Você vai ler o texto depois de assistir esse vídeo e depois vai responder as perguntas que a professora vai ler aqui para você. Não convém ler o texto, certo? Porque ele é extenso, ele está em anexo para você ler e não é viável
alongar muito este vídeo com a leitura do texto, mas claro, se alguém tiver qualquer dúvida, pode enviar aqui para a professora na plataforma, no meu número de WhatsApp, que eu posso deixar aqui também na descrição desta aula, para que vocês tirem as dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, qualquer dúvida, por menor que seja, manda para a professora, eu estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, ok? Então vamos lá, a professora vai ler as perguntas para que vocês entendam melhor e depois vocês vão fazer a leitura do texto e respondê-las, ok? Então vamos lá. Diz assim, vamos entender melhor o texto. O que você pensou sobre a relação entre programação de computadores e o futuro da educação, que foi apresentado no artigo lido? Explique por que o texto atendeu ou não às suas expectativas. Então, você vai fazer essa relação, né, entre programação de computadores e o futuro da educação e vai dizer se o título atendeu ao que você esperava quando viu ou não. Quando você fez a anotação da reflexão da frase que a professora pediu, você tinha um ponto de vista em relação àquele tema. Será que ele mudou quando você leu o texto ou ele continuou o mesmo? Então, será que aquele título, quando você se deparou com ele e depois leu o texto, atingiu as suas expectativas? Era aquilo que você esperava do texto quando viu o título ou não? Você esperava uma coisa ao ler o título e quando leu o texto viu que não tinha nada a ver com o que você pensava. É isso que a pergunta traz. Número 2 tem A e B. Vamos lá. Releia o título do artigo de opinião. O título, ok? O título do artigo de opinião. Letra A. Que palavra do título foi usada de forma ambígua? Vamos entender o que é ambígua. Ambígua é que pode ter mais de uma interpretação, mais de um significado. É uma palavra que, se não estiver dentro do contexto, ela pode causar confusão. Você pode utilizá-la de duas formas e você pode mudar totalmente o contexto, o significado daquela frase se você não souber se se expressar corretamente ou trazer o contexto para aquela frase. Reprogramação do futuro da educação pode ser pensado de forma ambígua, mas uma dessas palavras pode ser pensada de forma ambígua. O título, ok? Porque na apostila, essa atividade já estava na apostila, eu recebi já apostilas com a resposta dessa atividade, mas não pensando no título, pensando no que achou no texto. Mas ela se refere ao título, ok? Reprogramando o futuro da educação. Qual destas palavras pode ser interpretada de forma ambígua, dupla, que tem duplo sentido, que fora do contexto pode causar confusão, interpretações diferentes, ok? Na letra B, a escolha dessa palavra antecipa algo positivo ou negativo ao futuro da educação. O título pode levar o leitor a concordar com a autora ou a discordar dela. Por quê? Então, quando você vê o título, você pensa positivamente ou negativamente em relação a ele? Será que esse título pode levar você a concordar ou a discordar da autora? E por quê? Explique a sua resposta, tá? Esse porquê pede que você explique. Não responda sim, não. Você precisa explicar a sua resposta, ok? Então, estas são as perguntas. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode enviar as suas dúvidas no meu WhatsApp ou aqui na plataforma. Uma dica, no WhatsApp é um pouco mais rápido, porque aqui na plataforma a professora precisa olhar atividade por atividade, de turma por turma, de aluno por aluno, e um comentário ou outro, às vezes, pode se perder ou demorar um pouco para a professora responder, porque demora para encontrar. Então, no WhatsApp é sempre mais rápido, eu vou deixar ali meu número disponível. E as entregas de atividades precisam ser na plataforma. Para os alunos da plataforma, precisam ser na plataforma. Mas as dúvidas podem ser sanadas através do WhatsApp, certo? Então, até amanhã. Fiquem bem, façam a atividade e qualquer dúvida me procure, ok? Beijos!